Os irmãos podem se sentar. Muito bem. Graças ao nosso Deus que nos concede a noite de hoje para juntos podermos estudar a palavra do Senhor. E nós temos hoje, conforme o Espírito Santo nos permitir, nos orientar, nos conceder, um assunto muito importante para tratar. Um desses que dificilmente se esgota, não será, acredite, não será numa ou em 2 noites que nós vamos conseguir colocar por fim uma discussão que já se arrasta pelo menos uns 1.400, 1.600 anos, talvez até um pouco mais do que isso. Mas eu não estou dizendo isso para desanimar você, muito pelo contrário. Estou dizendo para parabenizar a cada um dos jovens, dos líderes de jovens, e aqui eu cito de maneira muito especial o pastor Samuel, pela iniciativa de mais uma escola bíblica de jovens. Todas as vezes que eu me deparo com um grupo como este, que vejo aqui, tantos moços e moças, estudando a palavra de Deus de maneira sistemática, detida, contemplativa, o meu coração se alegra. Eu olho para vocês e eu digo para a minha própria alma, nem tudo está perdido. Porque de vez em quando a gente se depara com algumas realidades que nos fazem pensar que de fato tudo está perdido. Mas graças a Deus, a verdade é que nem tudo está. Então eu vejo aqui jovens que amam a Bíblia, amam as Escrituras, e eu quero deixar a cada um de vocês, independente da sua função, sua atividade no trabalho de jovens aqui em Hortolândia, parabéns e o incentivo. Trabalhos como esse precisam continuar, precisam ser ampliados. Eu louvo a Deus pelos congressos, eles são bons. Eu gosto de participar de congressos também, mas se fosse para escolher, eu preferiria as escolas bíblicas. Eu as acho muito mais produtivas, muito melhores, com resultados muito mais fáceis de se notar na vida de cada um de nós. Por isso, então, louvo ao Senhor Jesus Cristo pela noite de hoje. Eu louvaria mais a Jesus se o assunto que eu tivesse que tratar fosse outro. Mas, infelizmente, me foi dada a responsabilidade de falar a respeito de eleição, predestinação, esse velho embate entre arminianismo, calvinismo, e com estes nomes, essa disputa tem 500 anos. Mas o assunto teológico está em debate há pelo menos 1.400, 1.500 anos. E nós vamos tratar a respeito disso na noite de hoje, mostrar aqui o tema da nossa fala, da nossa palestra. Vai aparecer lá? Eleição e predestinação, uma discussão sem fim. E por que é que isso tem sido assim? Tem sido assim porque os assuntos que estão sendo debatidos quando falamos sobre eleição e predestinação são muito caros, são especiais demais. Nós estamos falando sobre nada menos que a salvação das nossas almas. Mas essa discussão nunca termina, e a minha análise pode parecer um pouquinho simplória, mas a minha análise sobre isso é a seguinte: nós estamos tratando esse debate de forma errada. E uma das minhas finalidades, dos meus objetivos hoje, é que nós venhamos a cuidar deste assunto da maneira certa. E qual é a maneira errada, para deixar bem claro do que eu estou falando? Esse debate virou uma discussão de inteligentinhos, de crentes sabichões, metidos a acadêmicos, que ao invés de discutirem nas Escrituras, criam para si, tanto do lado dos calvinistas quanto dos arminianistas, um monte de termos esquisitos, estrambólicos, esdrúxulos, uma pretensão alta, elevada, como nós vamos ver hoje aqui,
Por exemplo, há uma tentativa de buscar entender os processos cognitivos de Deus. Numa linguagem assim bem simples, tentar saber como é que Deus pensa. Ora, meu irmão, eu não sei nem como é que funciona a cabeça do meu menino, que está ali, o Estevão, que às vezes eu mando para ele, vai para a direita, ele vai para a esquerda, eu não sei porquê, então vou tentar entender como é que é o processo cognitivo de Deus. Mas tem calvinista que acha que consegue. E aí nós vamos nos colocando, então, em um debate que está cada vez mais fora da Bíblia. E se está fora da Bíblia, não tem utilidade para nós. Vamos buscar trazer a discussão para dentro do contexto das Escrituras, para ver se assim a gente aprende alguma coisa e, eventualmente, foge desses debates quando eles surgirem apenas pelo gosto do debate. Então tem três figuras aí. Será que vocês conhecem esses três homens que estão aí na abertura, no slide de abertura? Vamos ver se alguém sabe dizer quem são eles aí. Vamos lá. Bom, um lógico é Armínio, né? É claro. Qual deles é Armínio? O do meio? Não, o do meio é João Calvino. Armínio é o careca. E o outro do lado, que parece um papa? Agostinho. Quem falou Agostinho? Aí, meu irmão, muito bem, irmão Gabriel. Então, Santo Agostinho. E a confusão toda começa com Santo Agostinho. A questão está em duas palavrinhas, e nós vamos falar sobre elas hoje: eleição e predestinação. Mas para tentar entender sobre eleição e predestinação, a gente não tem que ir em Calvino, em Armínio ou em Agostinho. A gente vai à Bíblia, porque esses termos são bíblicos. Então vamos começar com o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu coloquei no slide. Pode exibir, por favor? Isso. Muito bem. Aí. Está ligado? Pode avançar para mim. Isso. Está ligado? Aí. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus o Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Tem uma palavra nestes dois versículos que é a chave para entender essa discussão velha entre predestinação e eleição. E eu vou dar uma dica. A palavra não é nenhum desses nomes aí, Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia. Qual é a palavra que é a chave para entender eleição e predestinação? Está nesse versículo. Quem fala? Presciência. Presciência. Depois de explicar presciência, eu poderia ir me sentar e estava resolvido o problema da aula de hoje. Mas como está muito cedo, eu vou falar um pouco mais depois disso. Mas vamos entender o que é presciência. Ora, quando você tiver um pouquinho de dificuldade de compreender uma palavra, existem dois recursos que você pode usar. O primeiro é dicionário, né? Então vai ao dicionário, está resolvido. O outro é tentar associar a palavra que você não conhece a uma que você conheça. E estamos falando de pré-ciência. Você conhece muitas palavras que têm o prefixo pré. Como, por exemplo, uma que hoje é modinha e faz parte de todo o discurso politicamente correto, preconceito. O que é preconceito? É o conceito antecipado. Então, por analogia, você vai entender que presciência é o quê? Conhecimento antecipado. Nós fomos eleitos? Fomos. No quê? No conhecimento antecipado que Deus tem de todas as coisas.
o Senhor te salvou porque Ele já sabia que você ia responder positivamente à graça que Ele oferece em Cristo Jesus. Pronto, está resolvido o problema da eleição. 1.500 anos de debate, irmão. Pronto, vou sentar. Posso? Não devo, né? Então vamos continuar mais um pouco. Eleitos na presciência. Isso resolve todo o problema. O problema está, ou a solução está, na presciência do Pai. Acontece que os meus irmãos calvinistas, é possível que vão ao céu, assim como é possível que alguns arminianos também vão ao céu, basta para isso ser crente. O que leva para o céu não é a sua tradição teológica, é confessar o nome de Jesus. Mas os meus irmãos calvinistas se agarram nessa questão da presciência a tal ponto de fazer disso que é uma solução um problema. E como é que eles transformam isso num problema? Ignorando a presciência. Procurando explicar, como eu disse aqui, os processos cognitivos, a mente de Deus. Então vamos buscar entender o que é eleição e predestinação. Para começar a conversa, estes dois conceitos não são palavras exclusivas do calvinismo, são palavras bíblicas. São expressões que você encontra na palavra de Deus. Eu coloquei 2 exemplos só, mas com qualquer chave bíblica exaustiva, você vai encontrar algumas dezenas de versículos que trazem a expressão teológica predestinação e também a expressão eleição. Mas vamos ver aqui só 2. Eu preciso que uma moça leia Romanos 8:30 e um jovem, um rapaz, leia 1 Pedro 1:2. Vamos lá. Uma moça boa de Bíblia, rápida na palavra, não podemos perder o tempo. Romanos 8:30. Outro rapaz já vai abrindo aí. Quem é a moça que vai ler? Então tem aí no versículo que você leu, predestinou. Eu me lembro quando eu era adolescente, devia ter uns 14, 15 anos, na lição de escola dominical, quando eu tinha 14, 15 anos, veio esse assunto de calvinismo. E uma questão muito mais demonizada há 20 anos atrás do que é hoje. Eu me lembro que o irmão na nossa igreja, que estava dando aula na classe dos adultos, pegou a Bíblia e começou a ler. Porque estava esse versículo na escola dominical. Quando ele leu, estes predestinou, aí ele parou e disse assim, irmão, está escrito predestinou aqui, mas não devia. Não pode. Se está na Bíblia é porque devia. Porque esse termo não é de Calvino, esse termo é bíblico. Então não tenha medo dele. Eleição, quem pode ler aí? Aliás, nós até já lemos, mas mais uma vez, 1 Pedro 1:2, quem lê para mim? Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. No ano passado, a Faetade promoveu um trabalho, um fórum teológico. Faetade é a faculdade que eu coordeno. E o tema do fórum era eleitos na presciência do Pai. Eu me lembro que o irmão Gabriel participou do fórum, não sei se mais alguém aqui teve a oportunidade ou não. Agora observa como é difícil você tratar esse assunto com alguns calvinistas. Quando nós colocamos o tema eleitos na presciência do Pai, lá no Facebook, que é um dos fóruns mais cheios de especialistas, porque todo mundo no Facebook sabe tudo, é um negócio impressionante, como o povo tem opinião para dar. Aí colocamos lá, Fórum da Faetade, eleitos na presciência do Pai. Aí alguém já foi lá embaixo e escreveu assim, lá vem os hereges pelagianos. Aí, irmão, eu tive que parar um pouco, puxar lá dos primeiros anos de faculdade teológica, lá do seminário Pelágio. Pelágio, lembrei. Pelágio era um sujeito acusado de uma seguinte heresia. Ele era acusado de ensinar que as pessoas deveriam conquistar a salvação por esforço próprio. Por esforço próprio. O que está errado, porque a salvação vem de Deus, é dom gratuito de Deus e não pelas obras para que ninguém se glorie. Mas Pelágio ensinava isso aí, realmente está errado. Agora, quando eu digo
que eu sou eleito na presciência do Pai, porque Pedro falou que eu sou, aí eu sou herege? Eu sou pelagiano? Eu não falei que eu sou eleito pelo meu esforço, eu falei isso? Eu falei que eu sou eleito na presciência do Pai. Para você ver a dificuldade que é levar esse debate adiante. É um debate eivado, tomado, assoberbado de prepotência. Para dar certo uma discussão como essa, é preciso um pouquinho mais de humildade. Senão a coisa não vai para frente. Então, por que citei Pelágio? Porque você vai ver que determinadas vezes os arminianos são acusados de serem pelagianos ou semi-pelagianos. Quem já tinha escutado falar de Pelágio pelo menos uma vezinha? Deixa eu ver. Poucas pessoas. Então, deixa eu repetir de novo. Pelágio dizia que a pessoa, para ser salva, era salva pelo seu próprio esforço. Você vai repetir mais uma vez, porque para aprender, você aprende pelo próprio esforço. Então, Pelágio dizia que para ser salvo, você era salvo pelo próprio, mas você foi salvo pelo seu esforço? Foi salvo pelo quê? Pela graça. Então, você não é pelagiano. Você foi eleito na presciência de Deus. O que significa isso? No conhecimento que Deus já tinha, lá atrás, de que você ia aceitar a graça quando ela te fosse oferecida. Presciência. Então, eleição e predestinação são conceitos bíblicos. No entanto, eleição e predestinação não são sinônimos. Podemos ver em alguns contextos as pessoas usando essas palavras como se elas fossem iguais. Elas não são. São coisas diferentes. E nós precisamos, então, ver bem direitinho o que é eleição e o que é predestinação. Pode exibir o slide para mim? Ô, meu irmão, eu estou tomando a surra com esse negócio aqui. Isso aqui deve ser calvinista. Aí, eleição. Ato soberano de Deus em graça, pelo qual Ele escolheu em Jesus Cristo para a salvação todos aqueles de antemão que Ele sabia que o aceitariam. Tem uma parte sublinhada aí, pelo qual Ele escolheu. Eleição. Eleição tem a ver com o começo das coisas. Eleição tem a ver com o princípio da sua salvação. Vamos ver uma situação aqui. O pastor manda que haja uma cooperação da mocidade numa congregação lá afastada, mais longe do centro, mais longe. E aí junta todo mundo na igreja, na porta da igreja, cada um trazendo o seu carro para dar carona para vocês, certo? Aí eu tenho o meu carro, o irmão Samuel vem com o dele, o irmão Gabriel com o dele, e aí nós vamos formar a caravana. O irmão Gabriel escolhe o pessoal que vai no carro dele. O pastor Samuel também. E eu escolho o pessoal que vai no meu carro. Então, nós elegemos quem vai no nosso carro. Certo? Isso é eleição. O Senhor Jesus elegeu, agora vamos voltar lá na escola dominical, quando nós éramos criancinhas, quem vai subir no trem da salvação. Lembra desse hino, o trenzinho da salvação, que vai parando de estação em estação até chegar no céu? Então Deus elege quem vai subir no trem. Ele elegeu. Isso é eleição, tem a ver com o começo. E predestinação? Mostra o outro slide aí para mim. Predestinação tem a ver com o final dessa viagem. Quem entrou no meu carro está eleito. O meu carro tem um destino, que é chegar lá na congregação para onde estamos indo. Tá jóia, tá jóia. Então, meu carro vai chegar lá no final. Quem seguir comigo está predestinado a chegar no lugar para onde vai o meu carro. Eleição é o começo da sua salvação. Predestinação é o alvo para onde a sua salvação vai levar você. Ficou claro? Não é difícil, né? Não, pronto. Isso é eleição e isso é predestinação. Propósito gracioso de Deus de salvar toda a humanidade da completa ruína. Aqui começa a confusão. Porque até onde eu vim nesse momento, calvinistas e arminianos concordam. Eles começam a discordar daqui para frente.
Eu acabei de dizer que predestinação é desejo de Deus de salvar toda a humanidade. Aí o calvinista diz o quê? Não, toda não. Só os eleitos. Porque eles não entendem o que é que a Bíblia diz que seja eleição. É aí que está o problema. Então nós precisamos entender o que é que a palavra de Deus explica por eleição. Um pouquinho de história agora. O homem careca que nós mostramos aí no começo, Jacó, vai sair por aí dizendo, irmão, Guna falou, Jacob era o homem careca, irmão. Né? Mas era o careca mesmo. Então, Jacob Arminius ensinou algumas coisas a respeito da predestinação, da eleição, e o seu ensino se distanciou do de Calvino. E nesse distanciamento, Jacó Armínio começou a formar alguns discípulos, alguns seguidores, alguns estudiosos concordavam com ele. Mas Armínio morreu muito cedo, ele morreu aos 49 anos de idade. E Calvino também morreu cedo, um pouco mais de 50 anos. Vamos combinar uma coisa? Que 50 anos para um teólogo é uma idade muito pouca. Nós costumamos a valorizar os teólogos quando eles já estão quase dobrando o cabo da Boa Esperança. Rousseau Shedd, irmão, chegava nas igrejas para ensinar, todo mundo ia atrás, porque a gente olhava o quê? É um decano, é um ancião de dias praticamente, não é? Esse senhor de 80 e tantos anos, ele deve saber o que está falando. Por que é que nós reverenciamos tanto o pastor Antônio Gilberto da Silva? Irmão, porque é o pastor Antônio Gilberto da Silva. Quando você nasceu, ele já era o pastor Antônio Gilberto da Silva. Está lá, com 90 anos. Então, um teólogo com 50 anos... 50 anos não dá, eu tenho 37, eu nem sei como você está me escutando aí, se eu fosse você já tinha ido embora. Por que esse moço acha que sabe o quê, coitado dele? Pois é, mas um teólogo com 50 anos é pouco, e realmente, Calvino morreu sem tempo de maturar o seu ensino. Armínio morreu sem tempo de amadurecer as suas pressuposições. Mas mesmo assim, a obra deles tem muito valor e muita serventia. E muitos seguidores vão acompanhando Armínio ou Calvino. Mas quando Armínio morreu, logo em seguida, houve uma reunião de teólogos chamada Sínodo de Dort. É muito famosa essa reunião. Toda vez que você vê um calvinista batendo boca com um arminiano, um dos dois vai evocar o Sínodo de Dort. E provavelmente vai ser assim, o calvinista vai aplaudir o Sínodo de Dort, e o arminiano vai falar mal do Sínodo. Se for o contrário, é porque você não sabe ainda quem é quem, mas é assim que eles vão agir. E lá no Sínodo, foram alguns dos seguidores de Armínio e levaram um documento redigido chamado remonstrância, que quer dizer protesto. E eles foram reclamar e defender o trabalho de Armínio contra o calvinismo. E na remonstrância você pode ler o seguinte: que Deus, por um decreto eterno e imutável, é calvinista isso aqui eu estou falando, em Cristo, antes que o mundo existisse, determinou eleger, dentre a raça caída e pecadora para a vida eterna, aqueles que através da sua graça creram em Jesus e perseveraram na obediência e na fé, que opostamente rejeitou os inconversos e os descrentes para a condenação. Aqui ficou estabelecida a síntese da teologia arminiana, que Deus salva o homem por um decreto que está em Cristo antes que o mundo existisse. Deus sabia, antes de tudo acontecer, o que já iria acontecer. Esse é o entendimento arminiano. Deus não é pego de surpresa por nada, por coisa alguma. Sabe aquele versículo que não está na Bíblia, mas a gente fala que está? Não cai uma folha de uma árvore se Deus não deixar? Pois é, não está na Bíblia, mas a gente acha que está. Mas é a essência da confissão arminiana. É bonito, devia estar, não é? Então, isso significa que nada pega Deus de surpresa, inclusive os desviados. Inclusive os convertidos, inclusive os desviados que depois vão se converter.
e aqueles que nunca vão chegar de novo para o caminho da graça. A eleição tem a ver, portanto, com o chamado, a escolha, o início. A predestinação tem a ver com o fim. Em resumo, nós somos eleitos para um destino previamente estabelecido por Deus. Deus nos elegeu e, elegendo-nos, predestinou para a salvação. Mas falamos aqui sobre decreto, que nada pega Deus de surpresa, que Deus não é surpreendido por coisa alguma. E todas as vezes que você estiver acompanhando esse debate, você vai ver tanto o calvinista quanto o arminiano falar nos tais decretos. Porque o decreto de Deus, o que é o decreto de Deus? Aí aqui nós temos um outro ponto de confronto. É complicado esse negócio, esse povo sempre briga. Os calvinistas entendem que existem alguns decretos de Deus para gerir o mundo. E os arminianos entendem que existem outro decreto. Cada um entende que Deus governa o mundo, a história e a salvação de uma forma diferente. Agora eu quero mostrar para vocês a ideia de decreto divino do calvinismo e a ideia de decreto divino do arminianismo. E eu vou deixar vocês dizerem para mim o que é que faz mais sentido. E eu não quero que você julgue isso pela lógica. Eu quero que você julgue pelo que você conhece das Escrituras. Eu fiz esse teste uma vez em casa com o Estevão. E ele acertou. O Estevão tem 8 anos, então ele já podia debater com Calvino. Você vai ter que acertar também, senão você vai passar vergonha na frente dele, hein? Então vamos ver o que é o decreto. Aí está. Vamos ver o decreto segundo o calvinismo e o decreto segundo o arminianismo. O decreto, agora um detalhe histórico, segundo o calvinismo, curiosamente, não é segundo Calvino. É segundo um homem chamado Teodoro Beza. Quem foi Beza? Beza foi o sucessor de João Calvino, lá na escola, na Faculdade Teológica de Genebra. Deixa eu contar essa história rapidamente para você entender do que é que nós estamos falando. Não é muito bom a gente ficar preso no conceito sem observar a história. Vamos saber de onde as coisas vieram. Durante a Reforma Protestante, João Calvino iniciou um trabalho, e aqui a gente tem que reconhecer o valor, espetacular em Genebra. Era coisa incrível. Ele transformou a sociedade de Genebra, que era conhecida por ser tão perdulária, tão pecadora, mas a pregação de Calvino transformou aquele lugar. De maneira que depois de um certo tempo, Calvino criou ali algo que foi identificado como sendo a melhor escola de cristianismo depois dos apóstolos. Você já imaginou uma coisa dessa? Então tinha seu mérito, concorda comigo? Tinha. Mas tinha lá um ou outro excesso. Por exemplo, alguém inventava alguma coisa. Aí ia lá em João Calvino e perguntava, doutor Calvino, eu criei esse invento aqui, eu queria saber se esse invento glorifica ou não glorifica a Deus. Se não glorificar, eu jogo fora. Você imagina se o Steve Jobs chegasse lá, doutor Calvino, eu criei um iPhone aqui, glorifica ou não glorifica? Se eu estou lá, não deixava nem o risco de acontecer. Glorifica, irmão, glorifica, deixa aí, não mexe não. Mexe. Não, mas a maçã mordida, deixa, é Bíblia, é teologia, deixa, tem que fazer assim, né? Senão corria o risco de perder o negócio lá. Doutor Calvino, nós vamos fazer o telhado do prédio da universidade. O formato glorifica ou não glorifica a Deus? Era desse nível o negócio. Aí se você gosta de cantar na igreja e quisesse cantar no culto de João Calvino, que era no domingo pela manhã, não era domingo à noite. Podia cantar? Podia, mas não podia cantar os hinos que a gente canta, por exemplo, da harpa cristã. Mas por que não? Os hinos da harpa não são bíblicos? São bíblicos, mas não são escriturísticos. O que significa isso? Não bastava que o hino estivesse fundamentado na Bíblia, o hino tinha que ser Bíblia. Então era mais ou menos assim que você ia cantar lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, aos que foram eleitos na presciência do Pai. Aí podia cantar. Agora, se fizesse uma musiquinha baseada aqui, não podia. Era assim que a coisa era. Santa Ceia, todo domingo.
Aí o pessoal falou assim, Calvino, não dá. Tem que ficar santo a semana toda, toda semana, sem condição, meu amigo. Muda essa ceia aí. Mas que vocês querem o quê? Uma vez por ano. Ô, Calvino. Aí, com muito custo, Calvino deixou a Santa Ceia ser uma vez a cada 90 dias. Então, aprontava 89, no 90º dia, o Senhor perdoa, memória e corpo do Senhor. Então, era assim que era lá em Genebra. O negócio era meio estranho. Aí, quando Calvino morreu, Beza deu continuidade a muitos dos trabalhos de João Calvino, e é dele a sistematização do decreto que nós vamos ver. E Armínio tem um decreto também, ou que ele acha que é o decreto de Deus, mas também não foi ele que redigiu, foram os remonstrantes que fizeram. Vamos lá, vamos ver o que é o decreto. Vamos ler o decreto de Beza? Vamos lá. 1. Salvar uns, rejeitar outros. 2. Criar os salvos e criar os rejeitados. 3. Permitir a queda dos dois grupos, tanto do rejeitado quanto do salvo. E, finalmente, dar graça só aos que foram eleitos para a salvação. Então, o que é que Beza entendia que era o decreto de Deus? Era mais ou menos assim. Deus criou a humanidade. E já criou a humanidade dividida em dois grupos, os condenados e os salvos. E aí Deus autorizou a queda de todo mundo, tanto aquele grupo que já estava predestinado para o céu, quanto o grupo predestinado para o inferno, para depois salvar só o grupo que estava predestinado para o céu. É mais ou menos o que Deus fez, foi mais ou menos assim, que eu chegasse em casa e dissesse assim, coitado do Estevão, né, Estevão? Toda hora falando de você, né? Pois é, que eu dissesse assim para o Estevão, Estevão, você não pode ir brincar no quintal. Mas eu deixasse a porta aberta e amarrasse uma corda no pé do Estevão e puxasse ele para fora. E na hora que ele saísse, meu amigo, quem mandou você sair? Pau. É o que Calvino ou Beza está achando que Deus fez. Criou o homem, alguns para o céu, outros para o inferno, fez tanto os que iam para o céu quanto os que iam para o inferno pecar, puxou para fora da casa, castigou e depois salvou só quem ele ia levar para o céu. Isso é o decreto divino na concepção do calvinismo. Agora vamos ver o decreto divino na concepção do arminianismo. Primeiro, nomear Cristo mediador, redentor, salvador, sacerdote e rei. Segundo, receber todos os que crescem em Cristo Jesus. Terceiro, administrar os meios para a salvação do homem. E 4, salvar ou condenar, baseado na presciência, isto é, no conhecimento antecipado de quem ia ou não reagir positivamente à condenação, ou melhor, à graça. Minha pergunta para você, o que te faz mais sentido do ponto de vista bíblico, Beza ou Armínio? É dose, né? O que me deixa muito frustrado nesse debate é ver a quantidade incrível de moços na idade de vocês que estão se deixando levar por um debate falsamente intelectual, de achar que os calvinistas são tão cultos, são tão preparados, são tão inteligentes, devem saber o que estão falando. Não sabem, não. Não sabem, não. Aí um monte de jovem indo atrás desses ensinadores de Calvino que estão no Facebook, no YouTube, na internet, naquele congresso lá na Paraíba, Consciência Cristã, aplaudindo essa turma. Essa é uma mensagem antibíblica, anticristológica. Eu não vou usar a palavra herege só para não provocar mais que o necessário, mas é antibíblica e anticristológica. Agora, o interessante da história é que os calvinistas dizem que os arminianos é que são anticristológicos. Mas se eu olho para essa tela aí, eu vejo o seguinte, Cristo está logo na abertura do decreto segundo Armínio. Agora, acha Cristo aí no decreto de Calvino. Está lá no final, quando fala de graça para os eleitos.
O homem é que aparece em primeiro lugar no decreto de Calvino, mas no decreto divino, segundo o entendimento de Armínio, é Cristo que aparece primeiro. Será mesmo que o calvinismo é tão culto, tão elaborado assim? Será que vale a pena você trocar uma mensagem cristológica, bíblica, cristocêntrica, por um devaneio intelectual que não acha fundamentação bíblica? Vamos entender como é que funciona a proposta calvinista. Vamos entender, para deixar claro e você poder julgar com maior critério. Vocês já ouviram aquela frase, uma vez salvo, salvo para sempre? Quem já ouviu esse negócio aí? Calvino nunca falou isso. Vamos fazer justiça, né? Senão a gente vai achar que falou. É igual aquela história de dizer assim, Darwin falou que o homem veio do macaco. Nunca falou. O que Darwin falou é que o homem e o macaco vieram de um mesmo ancestral genético, que é tão absurdo quanto dizer que o homem veio do macaco, mas justiça seja feita, assim como então Calvino nunca disse, uma vez salvo, salvo para sempre. O que é que Calvino ensinou? Que Deus criou o homem, colocou lá no Éden, Adão e Eva, e aí deu uma ordem, não comam do fruto, do conhecimento do bem e do mal, que está plantado no jardim. Porque do dia em que dele comerdes, complete a frase, certamente comeram. Morreu, acabou, fim de papo. É isso que Calvino ensinou. Então, se Deus quisesse jogar a humanidade inteira no inferno, ele estava sendo o quê? Justo, porque o que é combinado não é caro. Eu mandei ficar longe, você foi lá, pegou e comeu, vai para o inferno, Calvino ensinando. Mas Deus, além de muito justo, também é muito amoroso. E aí resolveu escolher, dentre os condenados, um grupo para levar para o céu. É isso que é a ideia de Calvino. Você pode pensar, rapaz, faz todo sentido. Faz, não fosse uma única coisa. Você estava lá no Éden? Você pegou daquela fruta? Então nós temos aqui uma impossibilidade de justiça, porque você está sendo condenado por uma coisa que você não fez. Ah, mas espera aí, no Salmo 51, Davi está dizendo, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós também não falamos que o pecado entrou no mundo de uma vez só por um homem, que era Adão, e importava que o pecado saísse do mundo através de um homem só, que era o novo Adão, o Senhor Jesus? Sim, exatamente, é o que nós estamos dizendo, a humanidade é toda pecadora, mas acontece que você não pôde demonstrar ainda como reagiria à graça quando ela lhe fosse exposta. E o que o Senhor Deus faz, então, não é escolher você de lá do mundo para salvar você e mandar o resto do mundo para o inferno. É dar a você e a todo o mundo a possibilidade de aceitar ou não a graça que está em Cristo Jesus. Se Deus sabe, na presciência, que você aceita a graça, confessa a Cristo, então na presciência você está eleito. Ou também está condenado. Mas quando Calvino diz assim, olha, estes aqui, Adão e Eva, pecaram, comprometeram todo mundo, aí Deus escolheu uns dentre estes para serem salvos, ele sai-se com uma ideia que não tem na Bíblia. Eu disse que na Bíblia tem a palavra predestinação, disse ou não disse? Nós lemos aí Romanos 8:30. Mas a predestinação que está na Bíblia tem duas características. Primeiro, ela é positiva. E segundo, além de ser positiva, ela é única. Positiva e única. A predestinação, no entendimento de Calvino, é negativa e positiva. E ela não é só única, é dupla. O que quer dizer isso? Vamos entender. Segundo a palavra de Deus, só existe um tipo de predestinação, para o céu. Ninguém está predestinado a ir para o inferno. Todo mundo está predestinado a ir para o céu. Só não vai para o céu quem não quer. Calvino diz o contrário, que a predestinação não é simples, é dupla, porque tem gente predestinada para o céu e gente predestinada para o inferno. Estamos entendendo a diferença de ambas as coisas? Então, o decreto, segundo Calvino, segundo o calvinismo, é um decreto negativo e duplo. Segundo a palavra de Deus, é simples e
positivo. Vamos ler aqui. Segundo Armínio, o decreto é misericordioso, cristocêntrico e não é um decreto de rejeição. A eleição, portanto, é um decreto positivo. Agora, atenção para aquela frase que está lá, que é uma dessas frasezinhas de efeito, que se a gente tivesse num congresso, onde um pregador itinerante estivesse gritando e tentando respirar ao mesmo tempo, irmão, aleluia, não ia dar para falar essa frase. Mas ainda bem que a gente está na EBJ e dá. Presta atenção. As pessoas são condenadas por não crerem, mas não são condenadas a não crerem. Pode colocar no Facebook amanhã de manhã. Vou repetir. Agora eu vou falar igual o pregador itinerante. Vou repetir até você entender e glorificar. As pessoas são condenadas por não crerem, mas ninguém é condenado a não crer. O que Calvino está ensinando é que metade dessa turma aqui é condenada a não aceitar Jesus. E vocês também, querendo ou não, vão ter que aceitar Jesus. Vão enfiar Jesus goela abaixo de vocês. O Espírito Santo faz isso? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Significa que o homem vai aceitar a Cristo? Não. Então é uma doutrina antibíblica. É uma falácia. Só que quando você vê um debate entre calvinistas e arminianos, você vai ver os calvinistas usando uma coisa que em linguagem acadêmica, linguagem de debatedores, se chama espantalho. Bom, você sabe para que serve um espantalho, não sabe? Você deve ter visto já, lá no meio da roça, ou num desenho animado, aquele boneco de palha que fica no meio da plantação, que é para espantar os pássaros, dar susto. E os calvinistas gostam de dar susto em que está conversando com eles. Aí você vai lá, explica tudo o que eu expliquei, aí o calvinista vira para você e fala assim, sim, mas você crê no supralapsarianismo ou no infralapsarianismo? Aí você começa, onde foi que Paulo usou essa palavra? Jesus, que troço é esse? Eu pensei que presbiteriano não era batizado com o Espírito Santo. Repete aí de novo para eu entender. Aí ele fala, supralapsarianismo. Você tenta repetir, quebra a língua. E o que é isso? É Teodoro Beza, o mesmo aí dos decretos divinos, tentando entender o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Lembra a história do Tostines? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Essa propaganda é velha de quando a gente era criança, né? Vocês não sabem o que é isso que eu estou falando, né? Aí o que é? Beza tentando entender o seguinte, o que Deus decretou primeiro? Salvação ou queda do homem? Será que Deus primeiro mandou o homem cair para depois mandar Jesus? Será que primeiro ele mandou Jesus e aí depois para Jesus não vir em vão, mandou o homem cair? Irmão, complicação. O que me importa uma coisa dessa? Mas se for para dar uma resposta, eu aprendi na Bíblia que Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. O pecado não pegou Deus de surpresa. Só que os calvinistas têm medo, e eu vou dizer assim, dando a eles toda a vênia, todo o respeito necessário. É um medo piedoso, é um medo que a gente devia ter também. Eles têm medo de ofender Deus na santidade deles. E nisso aí é ponto para eles, mas não é ponto para nós. Porque a gente faz piada até com coisas importantes para nós. Eles não, eles nisso aí são muito mais piedosos que nós. Então eles têm tanto medo de ofender a santidade de Deus, que eles preferem pensar assim, para Deus não ser pego de surpresa por nada, é melhor mesmo que Deus tenha ordenado tudo conforme o seu decreto. Mas a gente pensa um pouco diferente. Deus não é pego por nada, não porque Ele decretou tudo, mas porque Ele simplesmente sabe de tudo o que vai acontecer, até daquilo que Ele não decretou. E aí os calvinistas arrepiam. Como assim? Tem coisa que Deus não decretou? Tem uma coisa que Deus não decretou, se você vai ser crente ou não. É o livre-arbítrio. Deus sabe se você vai para o céu, mas Ele não destinou você para o céu. Então, lá no calvinismo, como é que a coisa se dá? O decreto de Deus é o que Deus quer fazer com cada homem, porque Deus não criou os homens todos iguais.
Deus criou uma parte dos homens para ir para o inferno, outra parte dos homens para ir para o céu. É o que pensa a ideia calvinista. Então, como é que acontece a eleição dos santos para ir para o céu? A eleição calvinista é a seguinte: primeiro, ela é absoluta, é particular e é dupla. Deixa eu pegar aqui no meu alfarrábio. Significa o quê? Primeiro, ela é absoluta, porque não tem condição. Puxa, mas se me dessem a oportunidade, eu ia querer ser crente. Não me importa, você vai para o inferno, ponto final. É absoluto. Não, mas eu gosto de cantar os hinos da harpa, Deus. Não me importa, se é assembleano, você vai para o inferno. Só presbiteriano vai para o céu. Fim de papo. Outra coisa, a eleição é particular. Que significa? São eleitas as pessoas, mas na Bíblia você vai entender que não se trata de eleição de pessoas, nós vamos ver isso agora, é eleição de grupos. Você é eleito porque está no grupo. Se você sai do grupo, você perde a eleição. Eu já vou explicar melhor isso. E terceiro, a eleição é dupla, porque uma parte é eleita para o inferno e outra parte é eleita para o céu. Só que isso não tem respaldo bíblico, não funciona assim a palavra de Deus. Mais uma palavrinha nova para você aí. Monergismo, sinergismo. Quem nunca viu essas duas palavras? Nunca vi. Levanta a mão. Sem vergonha, irmão. Crente assembleano não pode ter vergonha. Isso, que maravilha. Então vamos entender. Monergismo. Talvez você não saiba o que é monergismo, mas mono você sabe o que é. Certo? Monergismo e sinergismo é a maneira como a gente entende o processo da salvação. Monergismo. Santo Agostinho, aquele primeiro que nós vimos aí, que parecia um papa vestido, Santo Agostinho viveu no V século, no norte da África, em Hipona. Santo Agostinho era monergista. O que ele acreditava? Que a salvação do homem é resultado de um só, que é Deus, quando Deus escolhe uns para salvar. Nós acreditamos que a salvação se dá através de sinergismo. Que é isso? Uma cooperação entre Deus e o homem. Aí você pode pensar como os calvinistas pensam: Pelágio, olha aí, eles estão achando que cooperam para a sua própria salvação através das obras. Não foi isso que eu falei. O que eu falei é que nós cooperamos para a salvação com Deus. Como? Deus nos oferece a graça e você coopera aceitando. Ou não coopera e vai para o inferno. O problema é seu, livre-arbítrio. Mas se você é salvo, você cooperou aceitando a graça que Deus ofereceu a você. Monergismo e sinergismo. Agora vamos ver então por que é que Armínio pulou fora dessa canoa do calvinismo. Porque ela é furada, ora bolas. Vamos ver o que diz aqui. Primeiro, o calvinismo não faz parte dos fundamentos bíblicos cristãos. Não há base, mesmo que seja nos escritos do apóstolo Paulo, que o Augusto Nicodemo cita o tempo inteiro, não dá base para o calvinismo. Segundo, não está na tradição cristã. Quando eu falo em tradição cristã, é aquilo que foi ensinado pelos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Quando o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, em Atos capítulo 1, você se lembra que os discípulos ficaram assim, olhando pasmados, e o Senhor Jesus subiu e sumiu no meio de uma nuvem. Aí apareceu um anjo e disse assim: varões e irmãos, por que estáis olhando para os céus? Este mesmo Cristo que viste subir nesta nuvem, também do céu descerá. A partir daquele momento, a igreja já não tinha mais o Senhor Jesus Cristo em corpo presente. Inicia-se a era dos apóstolos, que está no livro dos Atos dos Apóstolos. Quando o último dos apóstolos morreu, que é João, que estava preso em Patmos por causa da palavra de Deus, morreu aos 90 anos de idade, viveu muito. Inicia-se a era dos pais apostólicos. Quem são os pais apostólicos? Aqueles que conheceram os apóstolos pessoalmente. Então, desde Cristo indo aos céus, que foi pelo ano não, foi no ano 33 da era cristã, até o final do 3º século é o período dos pais apostólicos. Nada do que você procurar neste período dos pais apostólicos tem a ver
com calvinismo, tem a ver com monergismo. Simplesmente não existe. Na nossa base histórica teológica dos 3 primeiros séculos, nós somos arminianos desde criancinha. Aí, quando Agostinho surgiu lá no século V, é que ele saiu com essa história de predestinação. Então, não faz sentido biblicamente, não faz sentido historicamente. Outra coisa, o calvinismo fere a natureza de Deus. De que maneira fere a natureza de Deus? Porque está dizendo que o nosso Deus não é amor. Porque Deus criou homens para o inferno e homens para o céu, para a sua própria satisfação. Se eu perguntar para você agora, o homem existe por causa de quê? Você vai me responder, o ser humano existe para a glória de Deus. Você não vai dizer isso? Agora veja só, vê se faz sentido dizer que Deus é amor, se ele, para o seu prazer, resolveu separar uns para queimar no inferno e outros para ir para o céu. Não, então Deus não é amor. Como assim, para a glória de Deus, uma fogueira de homens queimando no inferno? Não tem como. Mas é o que Calvino está dizendo. Outra coisa, o calvinismo é contrário àquilo que Deus criou, porque está dizendo que o homem foi criado para ser mandado para o inferno. Só que se eu abro a Bíblia lá no livro do Gênesis, eu vou ver que quando Deus criou o homem, e aí ele encerra os atos da criação, Deus diz assim, ou diz o livro do Gênesis, e viu Deus que tudo aquilo que ele fez era muito bom. E vai jogar o que é muito bom no inferno? Não, tem uma coisa errada nessa teologia calvinista. Outra coisa, ela é incoerente com a graça e é incoerente com o pecado. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Agora é hora de usar raciocínio lógico. Acompanhe o raciocínio. O que é pecado? É tudo aquilo que ofende a Deus. Amém? Todo mundo concorda com isso? Mas se o homem peca, porque Deus mandou o homem pecar para poder mandar o homem para o inferno, então o homem não é pecador. Vou repetir? O que é pecado é tudo aquilo que ofende a Deus. Mas Deus não escolheu uns para ir para o inferno? Para ir para o inferno tem que fazer o quê? Pecar. Se eu peco porque Deus mandou, irmão, não tem mais santo do que o pecador. Vamos trocar de lugar com eles, inclusive. É contrário à ideia de pecado. E outra coisa, de acordo com isso aí, o único pecador que tem no mundo é Deus, que está fazendo os outros pecarem para ir para o inferno. Não faz sentido o calvinismo. Não é um problema bíblico, é um problema de lógica. Aí você fica lá, no Facebook, vendo Franklin Ferreira, com aquele cabelo bagunçado, aquele cavanhaque dele esquisito, o tio Nico falando sobre predestinação, o tio Hernandes falando sobre predestinação. Puxa, essa turma entende. De quê? De Bíblia que não é. A palavra de Deus é clara, é transparente, o Espírito nos testifica estas coisas. Aí eu tenho um Deus que diz que é amor, mas provoca o homem a pecar, para mandar o homem para o inferno. Não tem nem lógica nisso, porque eu estou indo para o inferno porque pequei obedecendo a Deus. Não, sem condição uma coisa dessa. Não dá. Por isso Armínio abandonou o calvinismo. Não dava para permanecer no calvinismo. Outra coisa muito... Onde está aquele calvinista? Está aqui. Outra coisa muito importante para você lembrar quando você pensar em calvinismo. Missões, esquece. Para que você vai fazer missões? Se a quantidade dos salvos já está destinada. E a quantidade dos condenados também. Para que fazer evangelismo, levar sopa no sábado à noite para morador de rua? Para quê? Só se para você se sentir melhor e dormir com a consciência menos pesada. Porque em questão de salvação, se Deus não predestinou aquele mendigo para o céu, se Deus não escolheu o assassino que está dentro do CPD, lá do Centro de Detenção Provisória de Hortolândia, para ir para o céu, não adianta ir lá falar de Jesus, não. Esquece missões, esquece evangelismo. Outra coisa, diz a palavra de Deus, e como eles crerão se não há quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir. Esquece, porque esse versículo também está errado. Pelo que eu entendo do que Calvino está ensinando, salvação não vem por ouvir, salvação vem por obedecer o decreto, para depois você crer.
Então nós temos uma inversão muito tremenda daquilo que Deus está ensinando, e o que Deus nos ensina na palavra de Deus é o seguinte: você crê e se torna eleito. Calvino está dizendo que você é eleito, por isso depois você vem a crer. Só que nesse caso, a ordem dos fatores altera o resultado, altera o produto. Ninguém vai crer para ser eleito. Aliás, ninguém se torna eleito simplesmente porque creu. Nós precisamos entender que nós, ao ouvirmos a palavra de Deus e crermos, alcançamos a eleição. Agora, quando eu falei sobre eleição, eu disse que a eleição é coletiva. E aqui nós nos aproximamos do final do nosso estudo bíblico. Deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. Hoje eu estou me sentindo assim, aquele professor de seminário bíblico, cheio de papel, cheio de anotação, que maravilha. Meu computador ontem foi para casa comigo, mas o carregador ficou na faculdade. Então eu tive que fazer tudo na mão, hoje imprimi lá o que deu, e muito bem. Mas Jesus é bom. Então vamos ver aqui, sobre a eleição. A eleição não é simplesmente de pessoas, a eleição é de grupo. O Senhor Jesus Cristo é de todos o primeiro eleito, porque nós fomos salvos em quem? Em Cristo. Em Cristo alcançamos a salvação. E a partir do momento em que você crê em Cristo, você se torna corpo de Cristo. Então não é exatamente você, ou eu, ou ele que é eleito, mas é a igreja, a eleita do Senhor, e você, por estar na igreja e fazer parte do corpo místico de Cristo, comunga desta eleição. Perde a salvação quem deixa de fazer parte do corpo. Aí o calvinismo entende isso muito aos contrários. Não trata a eleição como sendo uma ação para a coletividade, trata como sendo uma coisa individual. Este é eleito, aquele não é eleito. Mas eleita é a igreja, eleito é o povo de Deus, é o Israel espiritual do Senhor. Quem está dentro do povo de Deus, quem está na igreja, quem está entre os eleitos, é eleito também. Agora, quem caiu disso aí não é eleito, talvez nunca tenha sido. A eleição para a salvação é corporativa. E ela atinge os homens associando-os ao corpo de Cristo, que é a própria igreja. Isto, então, é o que é a eleição. Enquanto você fizer parte do corpo de Cristo, você está eleito. Porque você está no corpo eleito, que é a igreja. Deixou de fazer parte do corpo de Cristo, deixou de ser eleito, portanto. Caminhando para a conclusão, Deus pode, com justiça, conceder vida ou morte eternas, conforme o ser humano reage à graça de Deus. Não há eleição sem Cristo. Cristo é o Salvador eleito, e a igreja é o corpo eleito do Senhor. A eleição é coletiva. Eu quero que mais duas pessoas leiam para mim um versículo, por favor. Romanos 8:33, quem pode abrir? Romanos 8:33, e outro leia segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2:13. Romanos 8:33, quem vai ler? Contra os escolhidos. Viu que está no plural? Não está contra o eleito, contra os eleitos. A eleição é coletiva, você está na igreja, na igreja mística, no corpo místico de Cristo, você é eleito. Não está, não é. Então, eleição é uma eleição para a coletividade. Segundo aos Tessalonicenses 2:13, por favor. Por Deus vos ter eleito. É uma ação coletiva. Então, a eleição não é de um, a eleição é do povo de Deus.
certo? E você participa da eleição reagindo afirmativamente à graça de Deus. Cristo é o eleito, nós somos eleitos se estamos em Cristo. Quem cair da graça, caiu porque saiu da coletividade. O calvinismo crê que Deus conhece as coisas que Deus faz, mas na verdade Deus conhece todas as coisas, as que Ele fez e aquelas que Ele deixou em nossa conta fazer, como receber ou não a graça que está em Cristo Jesus. Agora, para finalizarmos isso tudo aqui, eu queria fazer uma pergunta para você. Tudo isso que eu falei, aí você vira para mim e diz assim, tá, e daí? Aí eu te digo, é verdade mesmo, porque não é por isso que nós vamos ao céu. E é isso que tem tirado de mim a alegria quando vejo esse debate se levantar da forma errada, que não é o caso aqui, graças a Deus. Quando esse debate se levanta da forma errada. E qual é a forma errada? É fazer do debate aquilo que pode salvar as pessoas, os debatedores. Quando, na verdade, o que salva é o Senhor Jesus Cristo e o sangue dele derramado por nós. Não existe outra coisa pela qual importa que o homem seja salvo. Aí eu vou além nisso e faço de uma frase que nós usamos lá na faculdade, uma oração. Eu sou eleito na presciência do Pai, nem por Armínio, nem por Calvino, mas é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Há uma energia enorme sendo desperdiçada com este debate. Não estou dizendo que é o seu caso hoje aqui, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, nós vamos sair daqui hoje acrescidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas fuja desse debate quando ele não for focado, não tiver por intenção compreender melhor as Escrituras. E como você sabe que esse debate é ou não positivo? Quando você perceber, e quem está debatendo, prepotência, arrogância, até mesmo uma certa pitada de truculência. Fuja desse tipo de debate. Agora, todas as vezes que o assunto da graça, da salvação vier à tona, vier à frente para ser tratado, mergulhe nisso com muito amor, de maneira apaixonada, porque a doutrina da salvação e os meios da graça é que são a coisa mais importante para nós. Mais importante. Há uma expressão que Calvino usa, e ele usa porque é bíblica, e que você não pode desperdiçar, que é a chamada perseverança dos santos. Isso está intimamente ligada com a sua salvação. É você permanecer na fé em Cristo Jesus, a despeito de qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer tentação. Porque os crentes que vão chegar aos céus, calvinistas ou arminianos, não importa, são aqueles que perseverarem até o fim. É por isso que quando nós lemos as 7 cartas às igrejas da Ásia, que está lá no capítulo 2, 3 do livro do Apocalipse, nós vemos que no final de cada uma delas, o Senhor Jesus Cristo diz assim, ao que vencer, isto é, ao que perseverar. Ele não disse ao calvinista, não disse ao arminiano, não disse ao monergista, ao sinergista, ele disse simplesmente ao que vencer. E numa dessa aí, eu acredito que até o pelagiano que permanecer até o final, crendo em Cristo, vai para o céu também. Porque ele será salvo no final de tudo, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o importante. Este é o cerne desse debate. Infelizmente, essa discussão que poderia ser tão rica, dar-nos tanto conteúdo bíblico, se tornou apenas um desfile de intelectuais, de crentes inteligentinhos, de professores de seminário, que vão afastando as pessoas das Escrituras com palavras tão complexas que nem aparecem na Bíblia Sagrada. O segredo, portanto, é perseverar. Amanhã, permitindo Deus, nós vamos falar, na continuidade deste assunto, sobre a falsa representação do amor de Deus no calvinismo. Que não é uma frase minha, mas ela é título de um livro de Hunt,
Aliás, um livro grande assim, grosso, você deveria comprar e ler, para ficar claro de uma vez por toda o quanto é importante para nós compreender que nós somos alvos do amor de Deus. E que, infelizmente, o calvinismo, como vem sendo ensinado, que é bem diferente do que Calvino ensinou, aliás, não está fazendo com que as pessoas conheçam o Deus de amor e nem o amor de Deus. Mas isso é assunto para amanhã. Amém? Então, amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha, traga mais um. Amanhã eu vou trazer um livro e vou deixar aqui com o pastor Samuel para sortear, tá bom? Da outra vez, acho que eu fiz isso também, né? Eu acredito que sim. Sim, não? Eu sei o que eu fiz da outra vez. Eu trouxe um livro e aí eu coloquei uma frase em inglês aqui, diz, quem sabe traduzir a frase? Alguém traduziu e ganhou. Então amanhã eu trago o livro, eu faço uma outra pergunta na hora e quem responder ganha, tá bom? Aí você estuda bastante qualquer coisa daqui para amanhã para ver se você vai saber responder o que eu perguntar. Vai ser sobre calvinismo? Não, eu acho que não, imagina. Amém? Então orem por nós para que Deus nos abençoe e amanhã, querendo Deus, estaremos todos aqui, pastor.